Suba na canoa, Ministro, perdão. Paulo Teixeira. Ministro e deputado eleito também, né? Então foi eleito deputado, né, ministro? Me perdoa aí o ato falho. Agora, 3 caras como vocês, não podia ter barba. E a barba branca revela. Então, quem já tem o cabelo branco, ó, já A minha tá pretinha ainda, Paulo. tá pretinha, né? Tudo bem, Azenha? Tudo bem? Tudo ministro? bom? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Rovai? Salve, ministro. Paulo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Desculpe, mas você vai ter que responder aqui, porque o povo quer saber. Você está fazendo 10 quilômetros em quanto tempo? O tempo é devagar. Eu faço 1 quilômetro, 8 minutos 1 quilômetro. 10 quilômetros, 80 minutos. Mas 80 minutos. É o tempo do Azenha. O caseiro, que se elegeu vereador aqui em Santos, diz que está fazendo em 51 minutos. Mas aí ele é corredor, né? Eu sou um cara que faço por gasto. Faço por envelhecimento, por prevenção e envelhecimento. Tá certo, tá certo. É isso aí, Paulinho. Ministro, primeiro, obrigado aí por ter nos atendido, né? Eu sei que a sua agenda é super corrida aí em Brasília. E eu queria, quando te convidei, né, falei que tinham 2 grandes temas para a gente fazer. Primeiro, uma avaliação aí de como foi essa primeira fase na frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, qual é o balanço que você pode fazer e o que foi construído e o que pode sinalizar para o futuro. E aí depois a gente vai falar um pouco de eleições, também eleições, PT, né? Os sinais que a gente teve nesse primeiro turno, enfim, mas queria começar pelo balanço de governo, Paulo. Já começou o programa? Já, estamos ao vivo aqui. Esse papo todo aí esse papo todo do seu tempo já está registrado ao vivo aqui. Todo mundo sabe agora que você faz 80 minutos. Não dá mais para melhorar o tempo agora. Agora não dá para melhorar o tempo. Bom, eu quero cumprimentar todos que participam aqui da revista Fórum Digital, cumprimentar esses 2 amigos queridos, Renato Rovai e Luiz Carlos Azenha, que são fundamentais na imprensa brasileira, porque fizeram parte do período mais importante da imprensa brasileira, que foi da resistência, e que vitimaram segmentos políticos importantes, mas também segmentos da imprensa. Mas vocês foram corajosos e mantiveram firmes, e por isso a minha admiração para a vida toda por vocês. Eu, falando um pouco sobre o balanço do governo do presidente Lula na área da agricultura familiar e da reforma agrária, né? Qual é o grande desafio do presidente Lula? O grande desafio do presidente Lula é soberania alimentar, garantir a todos os brasileiros o direito humano à alimentação e a uma alimentação saudável. Isso é segurança alimentar, soberania alimentar. O Brasil é um país que tem o mérito de exportar muito alimento, mas, nesse período, depois do golpe contra a presidenta Dilma, voltou a ter 33 milhões de brasileiros no mapa da fome. Então, essa contradição é uma contradição da sociedade brasileira de muito tempo, não é? Quer dizer, o Brasil sempre manteve essa contradição de ser um agroexportador e deixar uma parte do seu povo na fome. O presidente Lula enfrentou esse desafio junto com a Dilma e conseguiram tirar o Brasil do mapa da fome em 13. Mas, depois, com o golpe, com a chegada do Bolsonaro e do Temer, o Brasil voltou para o mapa da fome com 33 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, o grande desafio é alimentar o povo brasileiro. Em 1 ano e 10 meses, o Lula conseguiu, desses 33 milhões, tirar 24 milhões de brasileiros do mapa da fome. E esse é um desafio que eu creio que, nessa fase, tem que haver um grande envolvimento da sociedade brasileira, para tirar todos os brasileiros do mapa da fome. Esse é o grande desafio.
tirar todos os 33 milhões de brasileiros do mapa da fome. Ao mesmo tempo, você tem um problema de que o alimento ficou caro. E, por isso, muitas pessoas deixaram de consumir produtos saudáveis e passaram a consumir produtos que fazem mal para a saúde, que geram os açucarados, por exemplo, que substituem as frutas e sucos, e eles dão diabetes. Você tem ultraprocessados que dão problemas sérios de hipertensão. Então, ao invés do brasileiro comer bem, porque comer é sinônimo de se medicar, passou a comer mal. E muita gente se alimenta mal. Metade da sociedade brasileira se alimenta mal. Então, os desafios são soberania alimentar, tirar todos os brasileiros do mapa da fome, mas também uma reeducação alimentar para fazer com que os brasileiros comam alimentos adequados da cultura alimentar do nosso povo. E, ao mesmo tempo, você precisa, para atender essa estratégia, aumentar a produção de alimentos saudáveis, né? E por isso que as políticas foram construídas nessa direção, de produção de alimentos saudáveis em grande quantidade, diminuindo preços para chegar na mesa do povo brasileiro. Então, quais foram as estratégias que foram organizadas, né? A primeira delas foi de relançar programas de crédito barato. O PRONAF, ele foi o recorde do plano da agricultura familiar, 78 bilhões, e também recorde do ponto de vista da diminuição de juros. Enquanto o juros está 10,50 no Brasil, no PRONAF, para quem produz alimentos, está 3%. Para quem produz alimentos agroecológicos, alimentos que sejam orgânicos, 2%. E para o agricultor mais vulnerável, 0,5% de juros. Então, nós estamos nos desafiando a oferecer juros baratos para a produção de alimentos, né? E, na medida que o povo ganha um salário melhor, ele vai investir mais em alimentos. E é por isso que a gente tem que fazer com que não tenha aumento no preço da cesta básica. Esse foi o desafio dos 2 anos do presidente Lula. Oferecer muito crédito para a produção de muitos alimentos e que barateie a cesta básica. Isso foi um objetivo que nós conseguimos, baratear a cesta básica, ou pelo menos não permitir que ela aumente, né? Baratear ainda é um desafio maior, mas não permitir com que a cesta básica aumente para consumir mais renda do povo brasileiro que passou a se alimentar mais, né? Bom, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o desafio de ajudar a fazer a transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica, né? Isso é na direção da agroecologia. Os juros, como eu disse, é de 2% dentro do PRONAF, mas, ao mesmo tempo, o presidente Lula agora bancou a volta do PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. O que consiste o PRONARA? É mapear aqueles agrotóxicos que sejam muito tóxicos e que sejam muito perigosos, e fazer um programa de investimento para a substituição desses agrotóxicos. Então, pegar dinheiro da FINEP, pegar dinheiro da CAPES, do CNPq, botar na indústria, botar nas universidades para a descoberta de biológicos que substituam esses agrotóxicos. Isso é acelerar a transição para uma agroecologia, para uma produção orgânica. Esse é um segundo desafio que a gente também enfrentou nesse período. Um terceiro desafio é o fortalecimento da agricultura familiar. Por quê? A agricultura empresarial, ela produz commodities, muitas vezes, para exportação. Aquela alimentação básica da cultura alimentar do povo brasileiro é um desafio da agricultura familiar. Então, fizemos 4 programas de compras públicas. O presidente Lula retomou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, ele fortaleceu o Programa Nacional de Alimentação Escolar,
fortaleceu, retomou o programa de compras institucionais, de hospitais, Forças Armadas, Institutos Federais, Universidades Federais, que tem que comprar 30% da agricultura familiar. E quarto, criou um programa junto com o Ministério da Saúde, com a ministra Anísia, de compra de fitoterápicos, que são medicamentos das plantas. Com isso o Azenha conhece bem, porque eu já tive com a Azenha num evento lá na Brasilândia sobre fitoterápicos, né? Então, esses 4 programas são programas destinados ao fortalecimento da agricultura familiar. E nós, então, retomamos esses programas todos. Então, eu falei de um programa de crédito, falei de um programa de compras, e agora é um programa de reforma agrária. Nós retomamos o programa de reforma agrária, né, com as estratégias de comprar terra. Esse ano, nós vamos terminar o ano comprando 500 milhões de terras para assentar famílias para a reforma agrária, terras públicas destinadas à reforma agrária, terras do Banco do Brasil e terra de grandes devedores. Então, com isso, nós retomamos também programas de reforma agrária. Agora, nós acabamos de lançar um programa nacional de abastecimento alimentar, né, para promover um acesso a alimentos naquelas regiões que têm mais insegurança alimentar, desertos alimentares. E assim nós retomamos um programa de abastecimento alimentar. E, por último, o presidente Lula, fomos a Alcântara, um fato histórico, ele demarcou o território de Alcântara para as comunidades quilombolas, ao mesmo tempo fez um acordo com as Forças Armadas para delimitar onde eles ficariam para a base de lançamento de satélites, e ali lançou títulos do Brasil inteiro. 21 áreas foram demarcadas para quilombolas. Assim, retomou-se o programa da agricultura familiar e da reforma agrária, fortalecendo essas políticas e recriando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, vinculando a ele a CONAB, o INCRA, o CEAGESP de São Paulo, a SEASA de Minas Gerais e também a nossa empresa de assistência técnica e extensão rural, né? Com isso, volta ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né, que foi extinto no governo Michel Temer. Muito bem, Azenha. O senhor praticamente aí deixou claro que o senhor também é meio ministro da Saúde, né, ministro? Porque o senhor está tratando de uma questão essencial, que é a questão dos açucarados e dessa transição para uma alimentação melhor, né? Os agrotóxicos são apontados como uma das causas desse grande número de casos de câncer que o Brasil tem enfrentado ao longo de todos esses anos. Quanto tempo vai levar essa transição, na estimativa do senhor, para ter uma agricultura com menos agrotóxicos, com mais biológicos no combate às pragas? Azenha, nós temos uma janela que está se abrindo. Qual que é a janela? Que é essa revolução dos biológicos, né? O biológico é o uso de bactérias, de micro-organismos para o combate de pragas, né? Ao invés de você fazer combate de pragas com agrotóxicos, você faz com biológicos, e os biológicos não afetam a saúde se bem aplicados, né? Então, agora tem uma oportunidade, tem uma revolução científica. Essa é a grande transição da agricultura. E essa transição, diga-se de passagem, não é uma transição que vai afetar só o pequeno. O médio e o grande também, eles estão envolvidos com essa transição. Tem inúmeras associações de produtores de soja, de milho, de produtores de frutas, de hortaliças, de legumes. Então, essa é uma revolução que atinge o campo brasileiro e que nós temos que acelerá-la, né?
E por isso não é uma contradição grande e pequena, mas é uma contradição da indústria química versus essa descoberta dos biológicos. Então, eu acho que a gente tem que ajudar no parto. O parto, agora, foi muito importante o presidente Lula definir o retorno do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, junto com isso, com uma estratégia de mapear aqueles mais perigosos, mais contaminantes e atacar esses. Não querer abraçar o mundo inteiro, vamos abraçar aqueles perigosos e substituí-los, e é esse o processo que está em curso agora de definição desse programa do Pronara, que o presidente Lula já consensuou dentro do governo pela retomada. Então, se eu sei de prazo, eu não poderia falar para você quão curto e quanto tempo terá, mas a oportunidade é agora. A oportunidade que o Brasil tem de uso de biológicos é imensa, imensa, e a revolução científica que está acontecendo nessa área é uma revolução muito importante para o nosso país, que é um país que tem uma base agrícola forte. Só daqui ia falar. Agradecer a Nil, que está dizendo: saudações, ministro. Fiquei esperançosa com sua ligação ao candidato a prefeito da minha cidade, Ribeirão Preto. Eu estava naquela reunião. Agradecer ela pelo superchat aqui. Tem mais superchats aí, né, Zenha? Tem vários. Vou. Vamos ler já, então, tudo de uma vez. Uma é do Jair Anacleto, ele pergunta, não é superchat, mas eu separei. Por que a reforma agrária não está na pauta do governo, né? Aí o Sérgio Bernardi diz: grande abraço, querido Paulo Teixeira, grande apoiador do PT, sou. Agradecer aqui a Elaine Vidal, que chegou como membro. Elaine, se foi a que eu estou pensando, um beijo no coração dela, uma professora amiga aqui, maravilhosa de Santos. Nil Dedemo, super sticker. Bora Bolos, de virada mais gostoso. Eu ia pegar esse gancho da pauta da reforma agrária, ministro, porque esses dias eu estava aqui conversando com a Rosane Bertotti, que é da CUT, a Maria Fro, que você deve conhecer também, nossa blogueira aqui, e a gente discutia isso, a força do agrobusiness, né? Eu dizia para elas que eu visitei algumas cidades no Centro-Oeste nos últimos tempos e vi assim por que a direita vencer eleições nesses lugares. Porque o agrobusiness é super forte, gera muito emprego e a gente construiu um novo tipo de coronéis. São esses donos dessas grandes fazendas, inclusive algumas que tem padrão internacional, muitas delas, padrão internacional, gerando muito emprego, fazendo a economia local rodar. Você tem nesses lugares taxas de desemprego quase próximas de zero, e, ao mesmo tempo, você tem uma nova classe média oriunda desse tipo de empreendimentos. Isso tem levado, em geral, né, pela perspectiva, pela forma como se organiza o mercado de trabalho aí, o país a ter uma visão, uma visão de sociedade mais pró-partidos de centro-direita e de direita. Tanto que o voto nessas regiões foi onde o Lula perdeu com maior intensidade. O governo parece não estar fazendo uma ação para construir um outro tipo de produção da economia solidária do tamanho que deveria fazer. Investindo nos pequenos agricultores, investindo na reforma agrária. Por que esse esforço está sendo feito e a gente não está vendo, ou se tem uma dificuldade muito grande de realizar uma grande revolução no campo, que seja uma inclusão, né, com outro formato que leve para um outro tipo de economia e outra forma de geração de riquezas. Olha, Renato, eu acho que esse apoio ao agricultor familiar vem
com força. Como eu disse, é um plano recorde, plano safra recorde da agricultura familiar. E nesse plano safra, a gente não só tem um volume muito grande de recursos, como também tem uma diminuição muito grande de juros. E agora virá, em primeira mão, para um grande órgão de imprensa como o de vocês, digital, eu vou dar essa notícia, virá um desenrola-campo para ajudar esse agricultor que está enrolado, que tem uma negativação bancária, a voltar a tomar crédito. E tem também fundos de aval. 2 já estão aprovados e falta aprovar o terceiro no Senado, 3 fundos de aval para esse agricultor que tem a fragilidade. Então, do ponto de vista do crédito, nós temos um grande programa. Do ponto de vista da reforma agrária, esses foram um dos motivos do golpe de 16. Quais foram os motivos do golpe de 16? Baixar juros, reforma agrária, demarcação de terras indígenas, demarcação de terras quilombolas e outros motivos, mas voltaram todos esses programas de reforma agrária, de quilombolas, de terras indígenas, e do ponto de vista da reforma agrária, o volume de terras que nós vamos colocar na reforma agrária nesses próximos 2 anos e 2 meses é muito grande. É claro que essas coisas, para voltar, precisava limpar uma série de entulhos que estavam, daquele período anterior, impedindo a reforma agrária. Mas agora nós estamos voltando com fôlego. Né? E só sobre a área do agro, Renato Rovai, nós devemos ganhar a cidade de Cuiabá. Então, né? Eu imaginava que você ia falar isso. Quando eu perguntei, tá ali, pau a pau, né? O que disseram hoje é que ele passou, né? O Lúcio passou para o governo. A gente acabou de dar uma pesquisa local que ele passa, mas tem uma da Atlas que está sob embargo, a gente não pode falar os resultados, mas são diferentes e ainda o Brunini está na frente. Tem uma pesquisa local feita pelo site O Documento, né, Zenha? Ele que patrocinou a pesquisa. Que dá o Lúdio na frente. Então, ali deve ter um resultado diferente. E aí, se você me permitir, eu posso já entrar no tema dos resultados eleitorais. Né? Isso que eu queria, e exatamente a pergunta que eu ia lhe fazer era essa. Encontrei na internet. O resultado eleitoral, nós temos que ver a partir da disputa que foi colocada. Eu acho que a primeira coisa é o parâmetro. Né? Qual é o parâmetro que nós temos que analisar os resultados eleitorais? É o parâmetro de 2020. De 2020, quantas prefeituras a direita ganhou? Em 2024, quantas prefeituras eles ganharam? Essa eleição, portanto, ela foi uma eleição dos prefeitos. Os atuais prefeitos, o governo federal, o que ele fez? Primeiro, ter uma economia do bem, estabilidade. Segundo, repassou muito dinheiro para os municípios. Então, os municípios estão com as contas boas. O exemplo maior é o município de São Paulo. E os prefeitos que estavam nas prefeituras tendem a ganhar as eleições. Não que vão ganhar, tendem a ganhar as eleições. E isso que aconteceu. Veja o que aconteceu em Belo Horizonte no segundo turno. O prefeito atual estava em 3º ou 4º lugar, hoje ele está em 1º lugar, o prefeito atual. Veja o que aconteceu no Rio. O Eduardo Paes ganhou as eleições no Rio de Janeiro. Veja o que aconteceu em Recife. O João Campos ganhou as eleições em Recife. Né? E eu creio que a esquerda vai fazer bonito no segundo turno. Bonito aqui em São Paulo, né? Que eu vi a Luiz Erundina ganhar em 4 dias. É que eu estou velho já, mas eu vi a Luiz Erundina ganhar em 4 dias. Eu vi o Haddad ganhar no último dia, no sábado, que ele ganhou as eleições aqui em São Paulo. Ele venceu o Russomano no sábado. Então, eu tenho muita esperança na vitória do Boulos e tenho muita esperança que nós ganhemos em Cuiabá, que nós ganhemos em Fortaleza, que nós possamos ganhar em Natal e temos também condição de, com os nossos... Eu acho que a Maria do Rosário também pode surpreender no Rio Grande do Sul, e os nossos aliados devem ganhar eleições. As pessoas estão sendo apoiadas por nós.
é o caso de Campo Grande, é o caso de Belo Horizonte. Na Bahia, nós estamos na disputa em Camaçari, o Caetano em Camaçari. Tem muitas cidades, no Rio Grande do Sul, Santa Maria e Pelotas. Então, tem muitas cidades que a gente pode ganhar eleições. Diadema. Aqui em São Paulo, Diadema, Mauá e Sumaré. Você lembrou bem, Diadema, Mauá e Sumaré, que a gente pode ganhar com o PT nessas 3 cidades, né? E acho que vamos ganhar. Por isso, eu acho que essas eleições, em comparação ao ano de 2020, nós aumentamos o eleitorado que votou na gente, o número de prefeitos, o número de vereadores e o número de eleitores que nós vamos administrar no Brasil. Né? Que tem questões que você tem que tratar? Tem. Eu gostaria de localizar 3 grandes questões. A primeira questão é: o PT e a esquerda precisa fazer uma transição para a comunicação digital. E onde fez foi bem. Veja a Natália. Natália, olha o que aconteceu com a Natália. Né? Ela é desse mundo digital. Então, aonde teve uma comunicação digital boa, nós fomos bem, mas ainda nós temos uma comunicação, em parte, da esquerda no Brasil, ainda analógica. O segundo tema é: nós temos política para o empreendedorismo. Nós temos política para esse batalhador, que não é só o emprego com carteira registrada, que foram criados 3,5 milhões de empregos, mas veja, o simples, né? O MEI. Agora, o Acredita. É para esse batalhador, né? Quer dizer, são políticas públicas que foram criadas nos governos do presidente Lula e Dilma, e agora no terceiro governo do presidente Lula, que são para esse público, né? Mas muitas vezes não são ditas, não fazem parte do nosso dicionário político, e que nós temos que ver esse batalhador. E esse empreendedor, muitas vezes, ele não quer mais ser um empregado de carteira assinada. Ele vê maior oportunidade de mobilidade social no empreendedorismo. Então, aqui também é que esse mundo faça parte do nosso discurso político, muitas vezes não faz, mas que a gente faz política para eles. O presidente Lula lançou, Acredita, agora, que foi aprovado antes das eleições, que é um belo de um empréstimo para esse empreendedor. E a terceira coisa é o próprio PT se preocupar em oxigenar a sua estrutura, né? E oxigenando a sua estrutura, trazendo a juventude, os novos segmentos sociais, atualizar ainda mais a nossa estruturação. Eu acho que são esses os desafios que nós temos pela frente. Muito bem. O Azenha, tem alguns superchats aí? Sim, Robson Emanuel da Silva, muito obrigado. Com perguntas, inclusive, para o ministro. Paulo Cruz tem uma pergunta. Ministro, os governistas precisam fazer um embate político contra os bolsonaristas, comparando o que está sendo feito pelo governo Lula, deixou de ser feito pelo Bozo. A eleição será plebiscitária. Lembrando, gente, que tem uma coisa também, né? As ações às quais o ministro se referiu, elas levam tempo para frutificar, não é do dia para a noite, né? Só dizendo isso, nada acontece assim do dia para a noite. Pandora Studio, criar pontos de distribuição e revenda dos produtos da agricultura familiar seria um bom caminho. Aí o Fred Tenchini, agradeço ao Fred também. Ministro, sou pesquisador da agricultura familiar e, segundo nossos modelos, o maior gargalo para o aumento da produção e produtividade é a assistência técnica rural. O que vocês pretendem fazer em relação ao Penater? Tá. Eu vou começar pela última pergunta do Fred, né? Ele tem razão. Nós erigimos um programa de crédito importante, erigimos um programa de compras públicas importante, mas a assistência técnica no Brasil é falha. Nós tínhamos, Fred, um sistema nacional de assistência técnica e extensão rural que o Collor desmontou. E daí para frente não foi remontado. Eu vou me debruçar agora. Eu já tenho uma minuta na mão que foi me oferecida por um deputado baiano muito importante e que eu agora vou chamar as instituições de assistência técnica e extensão rural para propor que a gente concentre certos fundos que estão
dispersos no governo, num Fundo Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e num Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. E é com isso que nós vamos enfrentar essa falha que você apontou. Em relação ao que foi dito aqui, de um outro, digamos, gargalo da agricultura familiar, que foi colocado por uma das pessoas que mandou a mensagem aqui. A distribuição, né? Que é o problema da distribuição, isso faz parte do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Isso é, nós vamos estimular feiras livres, feiras de agricultores familiares, sacolões, né? Vamos estimular cozinhas comunitárias, restaurantes comunitários, estimular que o setor privado faça parceria com o setor público para abrir para a agricultura familiar para os seus produtos, isso é, chegar produtos da agricultura familiar para o povo, principalmente nas zonas urbanas, onde faltam alimentos frescos e de qualidade. E, por último, nós temos que nos preparar para 2026, porque essa campanha, o negacionismo, o reacionarismo, todas as bandeiras que destroem a ideia de civilização e nos levam para a barbárie estão aí presentes. O Pablo Marçal foi o exemplo inequívoco dessa estratégia, que deve voltar para 26, e espero que o Bolsonaro, até 2026, seja condenado e que não possa disputar, ele já está inelegível. Mas eles virão com essas estratégias para 2026. Por isso, nós temos um desafio enorme, que é disputar as redes sociais, nos atualizar nessas tecnologias digitais, né? Trazer a juventude para perto, para essa disputa, porque esse é um campo novo de disputa na humanidade, né? Você tem todo o planeta Terra. Hoje, a extrema-direita ela disputa poder. Vamos ver, eu espero que o Trump perca as eleições americanas, porque se ele ganhar as eleições americanas, eles vão se sentir fortalecidos. Então, seria importante que ele fosse derrotado e que conseguíssemos derrotar a extrema-direita no mundo inteiro. Então, nós temos um desafio para nos preparar para derrotar a extrema-direita no Brasil em 2026, com que cara ela venha. E se venha com uma cara só, com duas caras, mas a preparar desde já para essa disputa de 2026. Eu estou fazendo análises aqui, Paulinho, que ela vem com duas caras, vai repetir a Fórmula São Paulo, vão tentar tirar o Lula de uma grande votação no primeiro turno para derrotá-la no segundo. Mas é óbvio que as coisas, o Lula tem um governo, tem muito o que fazer, vocês estão aí trabalhando e tal, mas eu acho que a fórmula duas caras, como você falou, deve ser a fórmula da próxima eleição, é a fórmula que interessa ao mercado, né? E o Bolsonaro provavelmente vai continuar inelegível. Paulinho, tem aqui, te mandando um beijo, um abraço, dizendo que te ama, o João Pedro de Oliveira Mercedes, o nosso desenhista autista, que está super feliz, está ficando famoso, está indo aí aos encontros com o Lula, teve com o Lula de novo, e está te mandando esse abraço aí, Paulinho. Eu estou anotando o nome do Fred Tenchini aqui, que disse que eles podem ajudar a PUC-Rio e o modelos nós da PUC-Rio RJ. Vamos procurar. E João Pedro, eu te amo. João Pedro é um grande militante, autista, sujeito genial, que só mostra que esse mundo tem que ser um mundo da inclusão para enriquecer. E o João Pedro é um sinônimo de enriquecimento. Só vejo boas palavras nos seus posicionamentos, João. O Carlos Miranda fala, eu acho uma boa ideia essa da gente comprar em leilões com desconto de 50%. Né? O problema do leilão é que você tem que comprar à vista, creio eu. Mas é uma boa ideia. Eu vou levar isso para a nossa equipe, se pode também se habilitar nos leilões judiciais com preço abaixo. Você tem que ter dinheiro disponível, à vista, que não é fácil,
Eu acho que não é à vista, não, Paulo. Acho que pode parcelar nos leilões. Parcelar nos leilões judiciais. Mas esse é um bom debate que eu vou levar. Agora, anteontem foi nomeada uma mulher aqui de São Paulo, uma defensora pública excepcional, que é a Maíra Coraci Diniz. E a Maíra que está na diretoria de obtenção do INCRA. Então, eu vou levar a sua sugestão para a Maíra em relação a disputar as terras em leilões judiciais. Paulo, eu não vou te enrolar mais, são 12h40, eu sou disciplinado, combinei com a sua assessoria, que eu quero que você volte sempre, né? E fica à vontade para o seu encerramento. Eu que quero agradecer a vocês por participar aqui na Revista Fórum. Eu sou um admirador, como já disse, desejar muito boa sorte para vocês no fortalecimento da Revista Fórum, de todos os canais progressistas nos meios digitais, e parabenizar todos que participaram desse debate aqui tão rico e agradecer as sugestões que fizeram e pronto para voltar. Grande, Paulo. Abraço, meu irmão. Tudo de bom para você aí, ministro. Tchau, Rovai. Tchau, Azenha. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço.